Posicionamentos radiográficos da pelve ou bacia, como nós já popularmente conhecemos. Hoje aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você os posicionamentos principais da pelve, tanto no ambulatório como no pronto-socorro. Os médicos pedem com frequência esse tipo de exame. E alguns técnicos aí recém-formados falaram que da dificuldade de posicionar, de fazer uma pelve, principalmente naquele paciente um pouquinho mais obeso, que é difícil de você achar a crista ilíaca para poder ter uma referência para fazer o exame. Eu vou mostrar um truque aí para você que você não vai mais cortar esse tipo de exame, né? Eles reclamam muito que corta o exame, que muitas vezes corta porque não tem uma referência, mas eu vou ensinar aqui para você hoje um truquezinho aí que você vai fazer e não vai cortar mais esse tipo de exame, tá bom? Falando aí em profissionais recém-formados e também em estagiários, eu gostaria de, como sempre, convidar você que é estagiário em radiologia, você que está indo agora para estágio, a baixar o Guia Definitivo de Estagiário. O Guia Definitivo de Estagiário é um livro digital que eu mesmo preparei, baseado em mais de 20 anos de profissão, com erros de estágio que eu cometi na minha época de estagiário e que muitos alunos cometeram também. Eu observei, anotei tudo direitinho, coloquei a solução, está tudo aí no Guia Definitivo de Estagiário. Os erros que nós cometemos você não precisa mais cometer. É só baixar o Guia Definitivo de Estagiário, o link está aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, como sempre, eu peço o seu like, o seu joinha, para ajudar esse canal, para ajudar a continuar colocando aqui dicas e conhecimentos sobre radiologia. Peço muito o seu like, o seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado de um profissional. Tipos de pacientes. Espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, né? Dúvida em relação. Então esse é o primeiro posicionamento de pelve em AP ou bacia em AP. O paciente, nós vemos aqui que ele é magro, é um paciente magro, então não vai trazer tanta dificuldade para poder fazer essa radiografia. Alguns alunos têm comentado, têm falado que para fazer a dificuldade de fazer o raio-x aí de bacia, né, de pelve em AP em pacientes obesos, que geralmente a escola ensina os alunos a fazerem o raio-x de bacia, colocando a mão aqui do lado, sentindo a crista ilíaca para poder ter como base para colocar a borda superior do chassi. Só que em pacientes obesos, muitas vezes o técnico tem essa dificuldade porque não consegue aqui, devido à obesidade, a resistência aqui do abdômen, não consegue sentir a crista ilíaca para poder fazer esse tipo de radiografia. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, vou ensinar para você um truque aí que você vai fazer. Você não vai precisar nem sentir aqui a crista ilíaca. Então, como eu disse, o primeiro posicionamento em AP, o paciente vai estar em decúbito dorsal, plano médio sagital sobre a linha central da mesa, ou sobre o raio central, ou alinhado com o raio central. Aí depende muito do aparelho que você está trabalhando. Se é um aparelho um pouco mais antigo, ainda ele tem a linha central da mesa. Se é um aparelho um pouquinho mais moderno, você já vai se basear pelo raio central, porque os aparelhos um pouquinho mais modernos, eles são tampo flutuante, então eles não têm a linha central da mesa. O paciente vai estar com a rotação, né, fazer uma rotação interna dos membros inferiores. Você pode ver aqui pelo pé do paciente que ele está com uma rotação interna de 15 graus. Então vai ser usado aqui um chassi, né, um chassi 30x40 ou um 35x43. Quando eu falar chassi, você entenda aí o cassete, eu não sei se você trabalha com CR, com DR ou ainda com raio-x normal, aquele raio-x analógico, tá? Então você entenda como chassi ou cassete. Então você vai usar aqui o 30x40 ou 35x43 em sentido transversal, que você vai pegar e dos dois lados, o quadril direito e o quadril esquerdo, que é a pelve. Raio central perpendicular, né, direcionado mais ou menos 5 centímetros acima aqui da sínfise púbica. Você vai ver aqui essa parte um pouquinho mais dura que a sínfise púbica, 5 centímetros acima da sínfise púbica. A distância foco-filme 1 metro. Depois nós vamos voltar aqui nessa radiografia que eu vou te mostrar como você vai fazer sem que essa radiografia tenha cortes aqui, geralmente a crista ilíaca ou aqui o isquio, a aorta. Também como que você vai fazer para que saia integralmente o exame, essa região saia inteira
inteira. O AP de pelve tem que sair dessa maneira aqui, toda essa estrutura aparecendo. Crista ilíaca, o isquio, tá? Desde a crista ilíaca ao isquio, pegando um pedacinho de fêmur, articulação, coxo femoral, todas essas estruturas deverão estar presentes na radiografia. Esse segundo posicionamento é o posicionamento método de Lowenstein, ou RAM, como nós conhecemos, muitos médicos até pedem assim, bacia RAM, que é esse método de Lowenstein. O paciente fica em decúbito dorsal, com os quadris e joelhos flexionados em abdução, a articulação coxo femoral e os joelhos flexionados. Você vai usar aqui também o chassi 30x40 ou 35x43 na transversal, o raio central perpendicular direcionado a mais ou menos 5 cm acima da sínfise púbica, distância foco-filme 1 metro. Na maioria das vezes esse exame é solicitado para crianças, para ver alguma deformidade aqui na articulação coxo-femoral. Geralmente esse exame é feito em crianças que têm muita dificuldade para caminhar ou sente dores, então esse exame é feito geralmente para isso, para poder analisar aqui a articulação, ver o comportamento dessa articulação quando o paciente faz esse movimento. Aqui a bacia inlet, como nós chamamos, né? Muitas vezes as pessoas confundem que sempre aparecem juntos os dois, inlet e outlet, mas ninguém sabe qual é o inlet, qual é o outlet. Inlet é aqui com um raio entrando aqui na bacia. Então o paciente vai estar em decúbito dorsal, em plano médio sagital, para a linha central da mesa ou para o raio central, como eu falei, em caso de aparelho com tampo flutuante. Rotação dos membros inferiores internamente 15 graus internos, tá? Então você vai separar os calcanhares e vai apenas encostar a ponta do hálux uma da outra. Você vai fazer aí essa rotação de 15 graus. Raio central 40 graus caudal. Tá? 40 graus, você vê aqui a pontinha aqui do raio. Esse raio ele é angulado, ele não é perpendicular, ele é angulado 40 graus direcionado entre as espinhas ilíacas anterosuperiores, eias, como nós chamamos. Então esse raio ele vai entrar aqui, as espinhas ilíacas. Então esse raio será direcionado 40 graus caudal. Chassi 35x43, transversal também. Então a imagem que nós vemos é essa aqui. O médico consegue avaliar essa articulação aqui com sacroiliaca, essa espinha do isquio. Então é isso que o médico consegue avaliar, essa imagem que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui uma pelve feminina, você pode até ver aqui que tem um DIU, né? É a curiosidade dessa imagem que tem um DIU aqui, é essa imagem que nós vemos aí nessa radiografia. Essa outra radiografia aqui é o posicionamento em outlet, paciente em decúbito dorsal, plano médio sagital, com a linha central da mesa ou com o raio central, como já expliquei para vocês, em caso de mesa com tampo flutuante. Rotação interna dos membros inferiores 15 graus. O raio central para homens aqui tem uma diferença, porque nós sabemos que a pelve masculina e a pelve feminina tem uma diferença. Então o raio central para homens varia de 20 a 35 graus cranial e para mulheres varia entre 30 a 45 graus. 3 a 5 centímetros acima aqui da sínfise púbica. Então é como você vai fazer esse tipo de exame, usando o chassi 35x43. Esse tipo de exame o médico pede muito para quê? Para avaliar aqui isquio. Acontece muito em traumas, fratura aqui do isquio, que são essas regiões que nós apoiamos quando nós sentamos. E é com esse posicionamento que nós conseguimos detectar esse tipo de fratura. Muitas vezes o paciente faz a bacia em AP normal, não aparece o tipo de fratura, mas quando você faz em outlet, ele vai aparecer uma fratura aqui no isquio. Por isso que é importante a angulação correta, importante também não cortar essa região para que possa aí mostrar se tiver algum tipo de fratura. Esse aqui é o posicionamento de quadril alar. O paciente está semilateralizado nesse caso aqui, né? Ele está oblíquo, ele não está nem em decúbito dorsal e nem em decúbito lateral. Está semilateralizado, obliquado, 45 graus da mesa. Então a parte que não está encostada na mesa, você gira o paciente a 45 graus mais ou menos da mesa. Quadril e joelho em abdução e flexão, respectivamente. Chassi 30x40 na transversal ou na longitudinal. Aí depende muito. Se o médico quiser ver, comparar os dois lados, quiser ver os dois lados aqui, a bacia completa, você vai fazer em transversal. Se ele quiser ver apenas um lado, você pode fazer aqui em longitudinal, pegando apenas
aqui a articulação coxo-femoral. Nesse caso, você pode fazer, você que trabalha com raio-x analógico, você pode fazer usando um chassi 30x40, até um 24x30 também dá, mas no digital você pode usar aí o 35x43. Aqui o médico vai analisar a articulação coxo-femoral, não com a visão de uma bacia AP, mas sim com uma outra visão, tá? Uma visão mais lateralizada do quadril. Aqui o raio central, ela vai entrar bem na articulação do quadril. Esse aqui é o posicionamento obturatriz. Esse posicionamento é idêntico ao posicionamento alar. A única diferença é que o local, a região de interesse é outra. No alar, a posição de interesse é a posição encostada na mesa. Nesse caso, não. A posição de interesse é a posição que está afastada da mesa. Então, é o mesmo posicionamento. Paciente semilateralizado, obliquado, a 45 graus da mesa. Tá? Quadril e joelhos em abdução e flexão, respectivamente. Aqui é o mesmo caso. Se o médico quiser ver a bacia inteira, completa, você vai fazer em transversal. Se ele quiser ver só apenas essa articulação aqui, você pode usar em longitudinal, chassi 30x40 ou até mesmo o 24x30 se for pegar só articulação, ou se você estiver usando aí o digital, você pode usar aí o 35x43 sem problema nenhum. Então o raio central nesse caso é no quadril oposto, no quadril que está aqui para cima, que não está encostado na mesa. A imagem que você vai ver é essa aqui, é uma outra imagem que você está vendo da articulação coxo-femoral. Todos esses posicionamentos aqui que vocês viram são posicionamentos especiais do quadril. Todas as regiões do corpo que você está acostumado a fazer sempre, o AP, o perfil, o oblíquo, existem também posicionamentos especiais para todo, para pé, para joelho, tornozelo, quadril, para tudo existem os posicionamentos especiais, posicionamentos além daqueles que você já conhece, que é o AP, perfil ou o PA e o oblíquo. É importante conhecer também esses posicionamentos. Esse posicionamento que eu trouxe para você hoje aqui é um dos posicionamentos especiais de quadril. É muito importante porque são posicionamentos que caem em prova de concurso público. É lógico que você vai estudar o AP, o perfil normal, você sempre vai estudar isso. Mas o que cai mesmo mais em prova de concurso público ou de processo seletivo são os posicionamentos especiais e é muito importante que você estude. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar destacado, eu sempre coloco nos meus vídeos, mas eu vou deixar destacado aqui um material sobre posicionamentos especiais. É um curso sobre posicionamentos especiais. É muito importante se você puder se interessar por esse tipo de curso, que é uma maneira de você se preparar para uma prova de concurso público, de processo seletivo. Posicionamentos especiais de várias regiões do corpo, tem de ombro, tem de crânio, tem de bacia, de joelho, de pé, vários tipos de posicionamentos especiais, tá? Eu vou deixar em destaque aqui para que você possa dar uma olhadinha nesse curso sobre posicionamentos especiais. E como eu falei no começo desse vídeo, alguns alunos têm dificuldade para fazer esse tipo de radiografia em pacientes um pouco obesos, porque a escola ensina você colocar a mão nessa região aqui, apalpar o paciente aqui, a chacra estelíaca e colocar a borda do chassi daqui um pouquinho para cima da crista ilíaca, onde você achou, para baixo, para não cortar nenhuma estrutura, para a radiografia aparecer assim inteira, né, dentro do filme e não cortar nenhuma estrutura. Muitos alunos reclamam que não conseguem muitas vezes em paciente obeso. Então aqui qual é a dica para você fazer e não cortar nenhuma estrutura? Você aprendeu que aqui que o raio central ele é mais ou menos 5 centímetros acima aqui da sínfise púbica, né? Você não precisa nem apalpar, você já vê aqui essa sínfise púbica no paciente. Você colocando o raio central aqui, você abrindo a colimação total aqui, nesse caso você vai abrir a colimação total, você vai ver que essa linha acompanha aqui a mesa. Pode observar aqui que a linha está acompanhando a mesa. Se você direcionar a metade do seu chassi, do seu cassete aqui nessa linha, colocar essa linha aqui, o seu chassi, você posicionar, alinhar com a metade do seu chassi e fechar a gaveta, você pode depois, é lógico, fechar a colimação direitinho para não ter radiação espalhada. Você não vai cortar esse tipo de exame. Você não vai estar palpando aqui, sentindo aqui a crista ilíaca do paciente. Você vai pela linha central. Essa linha central ela passa aqui, essa linha transversal ela passa aqui, ela continua, você vai abrir toda a sua colimação. Aqui a gaveta, como essa gaveta ela corre, então você vai alinhar a metade do seu chassi aqui nessa linha central. Pode fechar a gaveta, pode regular bem a colimação e pode fazer incidência que você não vai cortar. Pode ser o paciente obeso como for que ela não vai cortar, tá bom? Esse aí é um truque aí que eu estou ensinando muitas pessoas. Alguns já sabem, mas alguns estão começando agora, ainda não tinham pensado nessa hipótese.
mas é uma maneira de você fazer sem precisar ali se matar, tentar machucar o paciente aqui, apalpar o paciente para poder sentir essa cristilia. Aqui com essa linha aqui transversal você consegue fazer aí sem ter nenhum corte no seu exame. Isso você vai fazer também tanto no inlet quanto no outlet, que aqui você não vai palpar o paciente e vai chutar mais ou menos, acho que mais ou menos o chassi é aqui. Não, você não precisa disso. Você vê que a linha está aqui e essa linha termina aqui, que o raio está angulado nesse caso aqui, 40 graus de angulação, né? Você vai ver que o raio está angulado. Então, se essa linha está saindo aqui, você vai direcionar essa linha transversal no meio do seu chassi, que você não vai cortar nenhuma propriedade. Ela vai sair inteirinha assim, ó. É essa região que deve sair. Então, ela vai sair inteirinha. Da mesma maneira, nesse exame aqui. Nessa imagem, pode perceber que a imagem saiu inteirinha aqui, a silica aqui em cima direitinho e o isquio aqui embaixo direitinho. Por quê? Porque eu usei essa técnica também, ó. Raio central direcionado aqui, o raio central vai sair aqui, nós vimos que o raio central saiu aqui. Eu posicionei o meu chassi, a metade do meu chassi, o meio do meu chassi aqui nessa linha transversal e o exame vai sair inteiro sem ter nenhum corte, tá bom? Então esses são os posicionamentos principais da pelve, né, ou da bacia. São posicionamentos que, como eu falei, nós fazemos aí tanto em ambulatório quanto em pronto-socorro. E são posicionamentos que, se não apareceu para você, ainda vai aparecer aí, seja aí no seu plantão, você que já está trabalhando na área, ou seja para você que é estagiário. Quando aparecer esse tipo de exame, você já sabe como fazer porque você assistiu esse vídeo aqui no canal Radiologia Profissional. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional, ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um abração, fica com Deus!